Em Mateus 22, a partir do versículo 15, a Bíblia conta que Jesus está em Jerusalém, logo após contar aos fariseus as parábolas do filho que obedece ao pai e do filho que não obedece ao pai. E os fariseus saem e começam a planejar um meio de enredá-lo nas suas próprias palavras. Em Mateus 22, versículo 16. Enviaram-lhe discípulos, os fariseus, com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade e não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Assim sendo, diz-nos o que pensas. É certo pagar imposto a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário. E Jesus perguntou: De quem é esta imagem e inscrição no denário? De César, responderam. Então Jesus disse: Deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isto, ficaram admirados e, deixando, retiraram-se. Então temos uma passagem muito interessante. Jesus estava contando aos fariseus as parábolas das pessoas que obedecem a Deus e das que não obedecem a Deus. E os fariseus entenderam que ele estava dizendo que eles, os fariseus, não obedeciam a Deus, enquanto que prostitutas e pecadores, Jesus estava dizendo que os precediam, iriam entrar antes no reino dos céus do que eles. Visto isso, os fariseus se retiraram e planejaram um meio de pegar Jesus em alguma palavra. De certa forma, queriam colocá-lo contra César, contra os romanos, para que assim ele fosse preso e punido. Por isso, enviaram alguns herodianos, que eram seguidores de Roma, e alguns dos seus discípulos, dos próprios fariseus, para perguntarem a Jesus: É certo pagar imposto a César? Israel estava sob o domínio de Roma. Muitas pessoas presentes em Israel não queriam o domínio de Roma. Eles pregavam a libertação de Israel. Inclusive, achavam que Jesus, quando viesse como Messias dos judeus, iria libertar Israel de Roma. Este era o pensamento que tinham alguns dos discípulos de Jesus. Mas eles vêm a Jesus, os fariseus, e perguntam a Jesus: é lícito pagar imposto a César? E Jesus, conhecendo o íntimo do coração deles, diz: são hipócritas. Me mostrem o dinheiro de vocês. Eles mostram um denário, que era o salário de um dia de trabalho, e tinha a efígie de César, o desenho de César na moeda. E Jesus pergunta: quem é este que está aqui e sua inscrição? E eles dizem: é de César. Então Jesus diz: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Deixando claro que são coisas separadas. Existem as coisas do governo, o dinheiro, os impostos, as compras que fazemos no dia a dia, né, o tipo de moeda que utilizamos, tudo isso é impressão do governo, é o governo que faz. Deus não tem nada a ver com as finanças, com a questão monetária. As bênçãos do Senhor, elas vêm através do nosso trabalho, do nosso plantar e do nosso colher. E Jesus está dizendo: deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. O interesse de Deus é no nosso coração. É que o nosso coração seja devoto ao Senhor. É que sejamos do Senhor de corpo e alma. O resto, questões financeiras, deixe para o governo. Se o governo te cobra imposto, pague os impostos. Seja correto, para não escandalizar ninguém. Mas, de certa forma, todas essas coisas do governo são apenas do governo. Isso não tem nada a ver com Deus. E não devemos misturar Deus com política. Política humana, de governos. Porque isso é do mundo, é do governo, é do dinheiro, das finanças, é tudo que tange os principados deste mundo, que não tem a ver com as pessoas que já nasceram de novo em Cristo Jesus. As pessoas que são nascidas novamente em Cristo Jesus
vivem para Deus, têm um coração devoto a Deus. E o que é ter um coração devoto a Deus? É obedecer os mandamentos do Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, e novo mandamento vos dou: ameis uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, viver uma vida de amor, produzindo os frutos do Espírito: amor, fidelidade, benignidade. Você pode se perguntar, mas como é possível viver sem dinheiro? Ora, o dinheiro é apenas algo corrente que utilizamos como fruto do nosso trabalho. Nós trabalhamos, como fruto recebemos um dinheiro e usamos para comprar comida. Dessa forma, nós utilizaremos o dinheiro, mas não é para servirmos ao dinheiro. Não é para vivermos pensando em ter mais dinheiro. Não é para vivermos para termos heranças, finanças, empresas. Não é para isso que nós viemos à Terra como seguidores de Cristo Jesus. Nós viemos como seguidores de Cristo Jesus para vivermos em amor e desfrutarmos de tudo que Deus nos proporciona, da paz do Senhor e da natureza que Deus criou. Assim sendo, Jesus nos convida a termos uma vida de amor. Deixe a César aquilo que é de César e entregue a Deus aquilo que é de Deus, o seu coração. Assim sendo, podemos nos perguntar: como podemos então entregar o nosso coração a Jesus? Como podemos estar com o nosso coração mais para Jesus? Ora, nós sabemos o básico. Nós devemos orar, nós devemos jejuar, nós devemos ir à casa de Deus e convidar os irmãos para irem conosco. Devemos ver na casa de Deus um lugar de culto ao Senhor, mas também uma comunidade da igreja de irmãos que se ajudam, ou irmãos que deveriam se ajudar e podem se ajudar. Podemos formar grupos de oração. Existem muitas formas de servirmos a Deus. E servimos a Deus com o nosso coração, em oração e súplicas, e servimos a Deus também através dos irmãos, nos grupos de oração, intercedendo uns pelos outros. Então existem muitas formas de orarmos, de buscarmos, de servirmos a Deus. Uma delas é ajudando os pobres, com alimento, com roupas, moradia, apoio emocional, ajudando aqueles que são necessitados. Ou seja, existem muitas formas de nos aproximarmos a Deus e de devotarmos o nosso coração a Ele. Siga Jesus hoje. Busque entregar a Deus o seu coração. Você só tem a ganhar. E reflita na sua vida como o seu coração poderia estar mais próximo do Senhor. Você só tem a ganhar.